Sim? Opa. Ui. Ai, peraí que eu cliquei aqui que... Opa. Uhum. Gente, Sumiu. bom dia. Apresentando novamente aqui, né? E muito feliz porque está aqui novamente, professora e nutricionista Josi. Hoje vai falar sobre endometriose e SOP. Ela que é uma fera em nutrição em tentantes e na gestação. Não podia deixar de falar sobre esse assunto tão importante para as tentantes e até para as mulheres no geral. Eu me coloco aí dentro desse perfil. Eu tenho endometriose e sei o quanto isso é difícil. Eu empurro a cirurgia, né, a laparoscopia com a barriga e tal, tomo suplementação, tomo medicação, uso tudo, mildezinho, e infelizmente tive que voltar para os hormônios porque nada funcionou comigo, então eu sou o caso extremo, mas existem mil coisas para serem aí usadas e utilizadas, e então vou deixar contigo, Josi, para arrasar aí nessa aula, eu tenho certeza. Então, hoje eu tentei trazer bastante coisa nova, assim, eu até tinha uma palestra, confesso, pronta, mas fui mexer e refiz toda ela. Não me contive e refiz tudo, com artigos novos, com coisas novas, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem coisas novas saindo e uma forma de a gente poder melhorar a qualidade de vida, né, desses pacientes que têm endometriose, e também a própria SOP, né? Uma vez a gente tinha, Grace, uma... Nem dá para dizer crença, enfim, uma orientação de que ou só se tinha endometriose ou só se tinha SOP, né? Hoje a gente vê mulheres com diagnóstico, com os dois diagnósticos. Então, como lidar com isso, né? Hoje o meu foco de trabalho é a saúde da mulher, muito mais para quem está se preparando para engravidar, mas eu posso te dizer que a maior parte das mulheres que chegam ou tem endometriose, ou tem SOP, ou então tem uma reserva ovariana muito baixa, uma falência ovariana. Então, é o que a gente lida no dia a dia, é um manejo diário. E não poderia deixar de falar, né, no aumento da prevalência... Oi? Só vou me interromper. Me disseram que está travando bastante. Gente, é para todo mundo ou só para a Suzana? Podem responder? Para mim não, para mim está normal. Tá, então, Suzana, acho que deve ser qualquer coisa me avisa. Obrigada. Estou com o celular aqui também, tá? Se qualquer coisa. Então, falar, né, desse aumento aí do número de diagnósticos, e o que tem se levantado será que esse foi o aumento no diagnóstico, que as pessoas começaram a se atentar mais para os sinais e sintomas, ou as pessoas com um estilo de vida muito diferente do que eram antigamente, acabaram desenvolvendo mais endometriose e síndrome dos ovários policísticos. Então, na verdade, isso é a pergunta que nem eu brinco do milhão, né? Não se tem respostas aí. Total, assim, 100%, né? Então, primeiro, voltando aí à questão de agradecer, né, esse convite, falar sobre o assunto que eu amo, agradecer a Apoifarma, a Grace. Já me conhecem um pouquinho, então não vou me estender aqui, mas também queria trazer um pouquinho para vocês de o que tem acontecido nos últimos meses na área da nutrição, e fico muito feliz em compartilhar. A nutrição está crescendo muito na área de reprodução assistida, então hoje a gente está, eu e mais um grupo de 6 nutricionistas, estruturando isso para que a gente consiga colocar a nutrição aí como uma das coisas tão importante quanto uma psicologia, uma orientação médica para a reprodução assistida também. Então, eu fico muito feliz em compartilhar isso com vocês e dizer que vem muitas coisas boas por aí. E quem puder, participe desses congressos médicos, gente, porque a gente é muito pouca nutricionista, a gente precisa se fortalecer aí, mostrar o quanto a gente tem de embasamento científico, tá? Porque isso foi o mais questionado, mas a gente também estuda e digo que muito também, não só os médicos, né? Me perdoe se tiver médico aqui, na verdade é para a gente unir forças. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre definição, né? Então, a endometriose ela é caracterizada pela presença do tecido semelhante ao endométrio fora do útero, principalmente no peritônio, né, pélvico, ovários e septo vaginal. Já se sabe hoje que a gente tem endometriose em outros locais, outros focos,
se aventa aí até de presença de endometriose no cérebro, olhos, enfim. Está crescendo aí as descobertas sobre os focos, os focos endometriais. E, deixa eu só ver como é que eu baixo aqui, porque aqui está ficando na minha frente aí. O que mais se estuda hoje seria, dentro da endometriose, a teoria da menstruação retrógrada, né? Que a etiologia e a patogênese são incertos, mas, no entanto, a menstruação ela é um processo fisiológico comum, que ela ocorre em 90% das mulheres, inclusive mulheres que não têm endometriose. Ou seja, ao invés desse endométrio, né, escamar via vaginal, ele volta via trompas, né, e retorna aqui no nosso assoalho pélvico. Muitas das pacientes, eu gosto de explicar sobre essa teoria, porque muitas delas acreditam que o ovário aqui ele é coladinho na trompa. E não, né? Então, a gente sabe que essa desconexão faz com que a gente tenha, então, esse retorno, né, aí, desse endométrio que deveria escamar. Então, essa é uma das teorias mais estudadas hoje para explicar essa questão da endometriose. E ela é considerada, então, né, como uma importante origem desses depósitos, mas também a gente tem que entender que não é só essa questão dessa menstruação retrógrada como causa aí da endometriose, mas que outros fatores estão envolvidos, principalmente como um ambiente endócrino, metabólico favorável para isso, né? E também essa transição epitélio-mesenquimal, a imunidade alterada, respostas inflamatórias exacerbadas em mulheres que são geneticamente suscetíveis. Por quê? Se 90%, né, da menstruação retrógrada ocorre em 90% dessas mulheres, por que é que algumas têm endometriose e outras não, né? E, na verdade, é a pergunta que eu coloquei aqui, assim, por que todas essas mulheres têm e algumas desenvolvem, né? Exatamente por essa questão da disfunção imunológica, né? Porque é como se eu sempre explico para as minhas pacientes que é como se quem tem endometriose é como se estivesse morando num prédio e o porteiro fosse cego, né? Vai escapar do sistema imunológico algumas coisas, né? E aí vai ocorrer essa progressão da endometriose, vai ter adesão, vai invadir, vai proliferar em locais que não deveriam ser, né? Locais ectópicos. E aí existe a evolução da doença. E muito se fala também que esses tecidos eles são resistentes às atividades das células NK, e tem um comprometimento dessa função dos macrófagos. Lembrando que aqui não são as células natural killers que a gente fala de função imunológica comum. Essas são as natural killers presentes somente lá no endométrio. Tanto que hoje, por exemplo, em pacientes que estão se preparando para fazer transferência, fertilização in vitro, é avaliada endometrite e algumas vezes se avalia um número de células NK. Então, se elas estão abaixo ou elevadas, não é o ideal. Mas lembrem que elas são boas, elas têm essa função de controlar essa quantidade aí né, esse processo imunológico em quantidade de bactérias boas e ruins ali nesse nosso endométrio, tá? Então, acaba acontecendo essa propensão para implantação, o que diferencia, né? Os 90% dos 10% das pessoas, das mulheres que têm endometriose, é essa disfunção imunológica. E aí não tem como a gente falar de endometriose e não trazer todas essas questões, né? Porque ela é uma doença multifatorial, ela tem um processo inflamatório muito grande, é uma doença que é estrogênio dependente, ela tem essa alteração do sistema imunológico e um estresse oxidativo extremamente elevado. Então, não tem como a gente não trazer tudo isso à tona quando a gente recebe um paciente à nossa frente. Não é simplesmente pensar só nos sintomas que ela traz, né? Como cólica menstrual, como fluxo elevado. Então, a gente tem que trazer todas essas questões para trabalhar para que a gente consiga trazer uma qualidade de vida melhor para essa paciente. E aí, falando da doença que é estrogênio dependente, né? A gente tem aí a androstenediona, que tem essa ação da aromatase, transformando a estrona em estradiol, e aí eu tenho o estímulo desses fatores de crescimento, como prostaglandina E2, né?
E todo esse aumento desses fatores de crescimento e desses processos inflamatórios, eu aumento, então, aí a adesão, a proliferação, né? Eu tenho invasão, angiogênese. E isso tudo faz com que eu também aumente aí essa questão inflamatória e a dor, né? Então, assim, tem estudos que têm trazido o nível de cortisol em mulheres que têm endometriose, mesmo medindo esse cortisol, mesmo fora do ciclo menstrual, ele está sempre elevado. Então, a gente precisa entender tudo isso para ter um manejo muito melhor dessa paciente, né? E aí, um estudo muito legal, a gente falou ali dessas células NK, né? Esse estudo é bem interessante. A gente tem aqui estudando o endobiota, né? A endobiota, comparando a microbiota vaginal, cervical e intestinal de mulheres que têm estágio 3 a 4 da endometriose e mulheres controle. Lembrando que a endometriose, ela tem graus, ela é caracterizada em graus, então 1, 2, 3 e 4. Esses níveis são os mais elevados, ou mulheres que estão mais comprometidas. O N do estudo, ele é pequeno, mas ele é um estudo muito importante, porque foi um estudo que avaliou as 3 microbiotas, né? Então, se trouxe que desbiose no trato genital ou no microbioma intestinal, ele pode estar associado à endometriose. Então, começa a se trazer algumas coisas da origem, né? Da onde vem isso. Então, ele comparou 14 mulheres, né, com endometriose e 14 mulheres saudáveis. E o grupo das mulheres que tinham endometriose tinham mais Shigella e Escherichia coli, né? Escherichia, Escherichia coli na microbiota intestinal e tinham maior tendência a ter Gardnerella na microbiota vaginal. Ou seja, né, se traz essa ideia de que esse sangue menstrual é diferenciado, essa microbiota intestinal é diferenciada, e eu vou trazer mais coisas para você sobre isso. Então, aqui é um outro estudo, esse estudo até é mais recente, trazendo aí que ele traz o conceito de hipótese de contaminação bacteriana, né, falando do intestino aqui. Então, ele traz o envolvimento da cascata de LPS, o Toll-like receptor 4, na regulação do crescimento da endometriose. Gente, olha que demais, eu fico super emocionada quando eu começo a ler os artigos. Porque a gente tem aqui outras questões, que foi até aquilo que a Graça trouxe no início, que a gente pode trabalhar essa paciente sem pensar necessariamente em medicação, em hormônios, né, em cirurgia. Claro, como a gente fala, não é que tudo é para todo mundo, mas a gente tem que pensar, será que eu trabalhei tudo antes de chegar numa cirurgia, antes de realmente só usar a medicação, né? Porque eu falo para as pacientes que a endometriose, ela não tem cura, ela tem controle. Então, indiferente da cirurgia ou de utilizar hormônios, a gente precisa trabalhar o estilo de vida dessa paciente, né? Ela precisa ter essas mudanças, precisa ser trabalhado isso, tá? E aqui, dentro desse mesmo estudo, ele traz, então, né, um outro estudo falando sobre isso, mulheres com endometriose têm alto nível de bactérias gram-negativas, como Escherichia coli, no microbioma pélvico. Então, esses LPS aumentariam a endotoxemia, né, ou seja, um sangue menstrual mais rico aí em LPS, fazendo com que a gente aumente esse refluxo para a cavidade peritoneal, aumentando aí em toda a cavidade esse processo de LPS, Toll-like receptor, e aí aumentando a progressão, né, aumentando a progressão da endometriose. Então, é importante a gente entender o que se pode fazer em relação a isso, como é que eu posso melhorar essa questão desse sangue menstrual, né? Lembrando que a gente aqui tem uma possibilidade bem importante a cada mês, porque todo mês a gente descama esse endométrio, e ele é refeito. Então, todo mês eu tenho uma nova oportunidade aí de trabalhar toda essa questão dessa microbiota aí, desse microbioma, né? Tá? Aí eu trouxe esse outro artigo que ele fala que quanto menor a diversidade da minha microbiota, tá? Maior a chance eu tenho de inativar a beta-glucuronidase, aumentar os níveis de... Gente, vocês estão me ouvindo?
Sim, Josi. Sim, Ah, sim. tá, porque apareceu uma mensagem aqui, que aí eu fiquei preocupada, mas tá tudo certo. Então, que esse estroboloma, numa quantidade maior, está extremamente relacionado com doenças como endometriose, ovários policísticos, síndrome metabólica, câncer, alterando a função cerebral. Então, essas setas mais grossas é o que hoje já se sabe, já está estudado, já está consolidado da relação do estroboloma, né, que é esse estrogênio aí, numa alteração, né? E aí tá causando, então, esse processo. Lembrando que todas essas alterações de endometriose, obesidade, síndrome metabólica, né? Câncer, tudo isso pode alterar a fertilidade dessas mulheres. Então, hoje o nosso foco não é falar de fertilidade, mas lembrando que endometriose é uma das maiores causas de infertilidade aí no mundo, tá? Ops. Agora foi. Então, aqui tem mostra dentro desse mesmo artigo, que eu super sugiro vocês a lerem esse artigo, que traz uma explicação bem importante dessa parte da microbiota. Aqui ele traz qual seria a função correta, né? Então, ali no meu intestino, eu tenho a ação da beta-glucuronidase, que através desse epitélio intestinal, leva via corrente sanguínea, né? Esse estrogênio, lá para o meu epitélio vaginal. O que esse estrogênio que vem lá via mucosa intestinal, né, que ele passa pelo sangue, vai para a parte de epitélio vaginal, o que é que ele faz? Ele melhora o glicogênio, né, a reserva de energia do meu endométrio, para que depois eu tenha uma boa implantação, para que esse embrião consiga se nutrir. Eu tenho um controle do pH, eu tenho uma saúde epitelial, eu tenho uma boa produção de muco, e eu tenho mais lactobacilos. Hoje se sabe que a mucosa predominante do endométrio deve ser lactobacilos, e da vagina também. Tanto que hoje a gente tem aí exames que a gente faz para avaliar, né, essa saúde endometrial e vaginal, e a maior quantidade deve ser de lactobacilos. Então, lembrando que quando eu tenho um aumento do estroboloma, aí, ou seja, esse estrogênio não está corretamente conjugado, eu vou ter aumento da progressão da endometriose. E quais são os fatores de risco, né, para ter endometriose? Tem uma história familiar materna, né, malformações uterinas, também uma menarca precoce, ciclos menstruais curtos, tá? Duração do fluxo menstrual aumentada, fluxo menstrual aumentado, estenoses. Tem alguns estudos falando sobre o índice de massa corporal muito baixo, gestações tardias, nuliparidade, raça branca e asiática. Então, são algumas informações que a gente tem que aumentam esses fatores de risco, tá? Não poderia deixar de trazer para vocês sobre os disruptores endócrinos, né? Já se sabe, muito se fala, e fiquei muito feliz que no último congresso de reprodução assistida, muitos médicos falando sobre a ação dos disruptores endócrinos, que a gente acha que é só nutricionista que fala disso, né? Mas não, muitos artigos trazendo, então, aí a ação desses disruptores endócrinos. Se sabe hoje que o bisfenol, não só o A, mas o S também, aumentando a sua concentração urinária, tem uma relação com o aumento dos endometriomas, tá? Outro disruptor são os fitalatos, que quando tem um nível sérico elevado, a gente tem um aumento na severidade da doença, tá? Também trouxe um outro disruptor, que ele também está presente o DEHP, né, que ele está presente em produtos de beleza. Quem é que não usa cosméticos, perfumes, né, detergentes, aquele cheirinho novo do carro, né, vamos botar o cheirinho em tudo, então ele também está presente nisso, tá? Em produtos plásticos, em algumas algas também, em alguns vegetais, no sentido de ter aí os agrotóxicos, tá? Que fala também dos plásticos, né? Qual é a ação dele? Qual é a ação dele, né? Ele acaba vindo, né, através também, vem para o nosso corpo através de alimentos e água. Então, ele também tem uma ação bem ruim aí relacionada
a nossa saúde no geral, mas principalmente endometriose, ciclos irregulares, inibição da ovulação, infertilidade, problemas durante a gravidez, altas taxas de aborto, né? Hoje a gente, não sei se a minha amostra é viciada, né? Mas muita gente com aborto espontâneo, e não é um, são 2 ou 3 casos, e muitas vezes não se sabe a causa, se avalia a parte genética, tem muitas coisas sendo avaliadas, mas não se leva em consideração o estilo de vida, a contaminação por esses disruptores endócrinos. Então, a gente precisa trazer isso. Risco de parto prematuro, pré-eclâmpsia. Então, são coisas que a gente precisa... Eu sempre digo que tudo que a gente está falando é para a gente colocar no funil e ir tirando. Bom, isso está ok, isso está ok, isso está ok, tá? Então, a gente tem que ir eliminando e ajustando as coisas aos poucos. E quando a gente fala de endometriose, a gente fala dos 6 Ds da endometriose. Lembrando que a gente sempre raciocina, né, ou associa a endometriose com estes sintomas. Mas hoje a gente tem muitas pacientes que têm endometriose e não têm sintomas nenhum. Josi, como é que descobre? Uma das questões é quando esta mulher vai tentar engravidar, ela não consegue. E aí sim vai investigar a causa, faz exames, né, como ressonância de assoalho pélvico com preparo intestinal e acaba descobrindo aí a endometriose como a causa. Mas também pode ser extremamente sintomático, é isso que eu quero trazer para vocês. E também ela não precisa, essa mulher não precisa ter esses 6 Ds, né, esses 6 sintomas. Então, dor na relação sexual, muitas vezes não é em toda a penetração, pode ser em alguma posição. Dismenorreia, então, que é a cólica menstrual. Nem sempre essa cólica é só no ciclo menstrual, ela pode ser antes ou depois, tá? Dor pélvica crônica. É muito comum essa mulher ter dor o tempo todo. Eu tinha uma paciente que ela tinha dor o mês inteiro. Não era uma dor que incapacitava, mas ela sentia dor o tempo todo, tá? Dor ao evacuar, então temos que pensar em facilitar essa função intestinal também, né? Já falamos, dor ao urinar. E aí, né, essa dificuldade aí de engravidar. A gente falou lá no início que ela é uma doença multifatorial, tá? Inclusive, hoje tem se relacionado a endometriose com algumas doenças autoimunes, ou seja, mulheres que têm endometriose têm maior chance de ter doenças autoimunes. E se aventa a possibilidade de se colocar a endometriose como uma doença autoimune. Os estudos têm trazido isso, mas ainda não se tem né, não se coloca ela ainda aí no rol de doenças autoimunes. Mas, sim, a gente, quando recebe uma paciente que tem endometriose, a gente tem que ficar muito atento aos sinais e sintomas que ela traz, porque ela pode estar cursando com outras doenças que não é o lúpus a causa, mas será que essa causa não é a endometriose? Será que não é essa alteração, essa falha desse sistema imunológico que pode piorar essa doença inflamatória, que pode causar doença autoimune da tireoide, como tireoidite de Hashimoto? Recebo muitas pacientes com endometriose, que tem aborto de repetição e tem tireoidite de Hashimoto. Então, a gente tem que ter esse olhar para essa paciente que chega. Eu preciso tirar o glúten de toda paciente que tem endometriose? Não, mas vale a pena eu investigar, fazer exames de sangue, não precisa sair fazendo, né, uma biópsia do odeno para saber se eu tenho doença celíaca, mas eu posso fazer uma avaliação. Eu posso perguntar se essa paciente, como é que está se sentindo quando consome glúten? Já tentou tirar? Como é que é o teu consumo? Tá? Artrite reumatoide. Como é que tá esses sintomas de articulação? Como é que tá isso na família, né? Questionar a família também. Porque pode ser que na família, o pai com artrite, tia com não sei o quê, mas, alguém tem endometriose? Não, ninguém tem. Mas já tem uma chance maior de doenças autoimunes aí. E aí a gente precisa ficar de olho. Tá? Bom, e qual é o manejo nutricional dessa paciente? O que é que a gente vai trabalhar com ela? Bom, quem é gaúcho sabe qual é a dificuldade e o grande consumo que se tem no sul, né?
de carne vermelha, mas a carne vermelha, processada ou não, é uma das principais responsáveis pelo aumento do risco de endometriose. Se fala que essa carne vermelha, o consumo dela, aumenta de 2 a 3 vezes o risco de endometriose. Então, a ideia é, não precisa zerar a carne vermelha, mas sim substituir ela por peixes, mariscos, ovos, né, que foram associados com menor risco. Eu sempre pergunto para o paciente, quantas refeições a gente tem, né, durante a semana, entre almoço e jantar? São 14 refeições. Dessas 14 refeições, quantas você come carne vermelha? Ah, 10, 11, 12. Gente, é muito consumo de carne vermelha. Claro que é uma das carnes mais fáceis de preparar, mas a gente pode, sim, substituir com mais facilidade. Inclusive, eu coloco como conduta, né? Eu digo, ó, segunda tal carne, terça tal carne, quinta tal carne, para que a pessoa perceba, não é tão difícil tirar carne vermelha, tá? Então, a gente tem que trazer a técnica dietética para esse paciente para facilitar. Também, né, os estudos trazem que dietas high fat promovem, então, essa alteração, né, na endometriose não é só a carne vermelha, mas a dieta em si. Esse estudo trouxe, então, uma dieta high fat como 45% de gordura da dieta, tá? Então, aumentou significativamente o número de lesões ectópicas, alterações nos hormônios esteroides ovarianos, níveis de insulina alterado, tá? Em relação ao grupo controle. E também um aumento nos níveis desse TNF-alfa no líquido peritoneal, ou seja, olha aqui a grande dor pélvica que essa paciente vai ter. Então, pode ser que ela não tenha uma menstruação tão dolorosa, mas a dor nessa pelve toda é muito frequente. E aí a gente vai parar como é que tá, eu não consumo carne vermelha, eu tirei o glúten, eu tirei tal coisa, né? Poxa, mas como é que tá o consumo de gordura? Mesmo que seja uma gordura saudável, a gente tem que ter um controle também da quantidade, tá? Bom, e aí eu tive que trazer um estudo que mostra que o consumo de frutas e verduras, né, diminui o risco de endometriose. Então, eles trouxeram que frutas, especialmente as cítricas e os vegetais verdes, reduzem o risco de endometriose e foi comparado e confirmado por laparoscopia, né? Então, as pacientes que tinham um consumo maior de frutas e vegetais acabavam tendo um risco menor. Lembrando que aqui a gente está trazendo a questão do risco, que essas pacientes podem ter não é só ter ou não ter, não é isso, é o quanto ela evolui, né? Bom, quis trazer sobre o glúten porque a primeira coisa que o paciente, a paciente que chega para a gente já diz, mas eu já tirei o glúten. A gente tem que entender qual é a questão do glúten, tá? O glúten está muito relacionado com mulheres que são mais sintomáticas, tá? Então, esse estudo trouxe 300 mulheres com suspeita e com diagnóstico definitivo de endometriose, foram divididos em 2 grupos, o grupo A, com a dieta gluten-free, mais a medicação, e o grupo B, somente medicação. Então, o grupo A, que teve a dieta mais a Dienogest, teve uma melhora estatisticamente significativa da redução dessa dor pélvica, né? Então, para quem a gente vai orientar uma dieta isenta de glúten? Para aquela paciente que é muito sintomática, porque muitas vezes a paciente que não é sintomática, ela retira e é um sacrifício muito grande. O que eu hoje faço na minha prática clínica, né, que eu acho que é legal a gente trazer isso para vocês, eu não retiro de todas as pacientes, mas eu oriento que ela faça uma rotação desses carboidratos e que tente reduzir o consumo excessivo. Porque se vocês pararem para pensar hoje, essa paciente come pão no café da manhã, bolachinha no intervalo, massa no almoço, no lanche da tarde, biscoitinho e às vezes no jantar mais pão. Tranquilamente 5 vezes ao dia a gente tem o glúten. Aí eu oriento, bom, quem sabe de manhã tu troca esse pão. No almoço, tira essa massa, coloca raízes, coloca arroz, coloca outras coisas. Será que o lanche da tarde precisa desse biscoitinho? Né? E outra, ao mesmo tempo que ela tem esse aumento excessivo do glúten, ela reduziu muito o consumo de antioxidantes. Então, onde é que estão as frutas e os vegetais dessa dieta? Para a gente reduzir esse estresse oxidativo. Então,
Não quero dizer que não tem que retirar, mas não precisa retirar de todo mundo, tá? Bom, vamos falar de suplementos, né? Então, o ômega 3 é um dos nutrientes muito utilizados, inclusive a gente acaba utilizando uma dose um pouco maior, em torno de 3 gramas aí de ômega 3. A sua ação é para redução da dor, ela tem uma ação redução do tamanho dessas lesões. Então, a alta concentração de EPA tem menos chance de endometriose, né? O ômega 3 traz esse down regulation dos genes que expressam essas citocinas inflamatórias. E se fala muito da redução da progressão da doença. Então, é bem interessante, a gente tem uma resposta muito boa das pacientes em uso aí de ômega 3. Vitamina D, bom, quando a gente fala de vitamina D, a gente fala de sistema imunológico, e não tem como a gente não trabalhar com vitamina D em mulheres com endometriose. Mas o que os estudos trazem, né? Mulheres coreanas com endometriose apresentavam concentrações séricas mais baixas do que as controles. Então, a maior parte dessas mulheres que têm endometriose já apresentam uma vitamina D menor. E aí a pergunta vem, por que será que essa vitamina D está menor? Né? Eu sempre falo que quando a gente fala de nutriente, a gente tem que pensar em 3 coisas. Uma, é o baixo consumo. Segundo, absorção. E terceiro, será que o meu organismo não está consumindo mais esse nutriente que faz com que eu não tenha uma concentração sérica boa? Então, lembrem disso. Esse outro estudo sugere, né, que a deficiência de vitamina D está associada com a patogênese da endometriose e a suplementação tem efeitos benéficos no manejo dela, tá? E alguns estudos trazem a redução dessa dor pélvica com o uso da vitamina D. Outro nutriente bem importante que traz aqui, né, a questão é o zinco. Então, a deficiência de zinco em endometriose, né? Então, como é que está essa via, né? Então, se a endometriose tem alteração do sistema imunológico, tem um estresse oxidativo maior, processo inflamatório, e o zinco está envolvido em todas essas frentes, né? Então, a questão da possibilidade do zinco estar presente aí na patogênese dessa questão da endometriose. Lembrando que não é apenas um nutriente isolado que a gente vai ter uma ação aí melhor, né, grande do processo da endometriose. E aí o zinco tem, novamente, né, a questão dos menores níveis em mulheres que são afetadas pela endometriose. Os níveis de zinco no fluido folicular de mulheres inférteis com endometriose foram menores. Então, lembrando que nem todos os nutrientes estão presentes no fluido folicular, mas o zinco, vitamina D estão presentes, e essas mulheres com endometriose apresentaram, então, menos zinco, né? Lembrando que o zinco ele é extremamente importante depois ali para a embriogênese, né? Então, essas mulheres que têm endometriose e engravidam, será que, e já se sabe que o zinco é importante para a implantação, será que esse deficiência grande do zinco não seria uma das causas de aborto? Trago aí uma pulguinha para vocês pensarem. Também o zinco como uma ação anti-inflamatória, né, reduzindo esse estresse oxidativo. O ácido alfa-lipoico, trouxe ele um estudo bem interessante, que eles tiveram aí o uso desse produto, que é o Pelvinox, que ele tem, então, ácido alfa-lipoico, 300 miligramas desse PEA e 100 miligramas desse MIC. Então, foram 60 mulheres com idades de 20 a 39 anos que sofriam com endometriose e dor pélvica crônica. E todas tomaram um nutracêutico, tá? Na dose de 2 comprimidos, ou seja, um comprimido tinha essa dose, foram 2 doses desse, ou seja, 800 miligramas de ácido alfa-lipoico durante 6 meses. Aí aqui a gente tem a dismenorreia, tem a dispareunia e a dor crônica. Então, isso foi inicial e mostrando estatisticamente a redução. Então, olha só a redução na questão da dismenorreia, a dor pélvica crônica, né? O quanto a gente tem de redução aqui, tá? É bem interessante e até o estudo fala que se surpreendeu com a ação aí do ácido alfa-lipoico. Então, é bem interessante esse estudo. Outro nutriente extremamente utilizado e bem falado aí é o resveratrol, tá? Qual é a ação dele? Ele reduz a microvascularização e a proliferação celular desses tecidos endometrióticos,
Ele tem, então, essa ação antiproliferativa, antiangiogênica, anti-inflamatória, antioxidante, né? Ele controla os fatores de crescimento endotelial. Eu acho que para a endometriose essa é a melhor ação dele, né? Controlar esse crescimento. E ele é um inibidor natural da aromatase, né? Sempre falo que a gente quis trazer a foto dos alimentos, porque logo se pensa em suplemento, né? Mas eu ouso dizer que hoje a gente consegue ter uma quantidade muito boa de resveratrol via alimentação. Mas ele é um dos alimentos que eu falo para paciente. Eu faço o plano alimentar e eu digo, olha, esse nutriente eu quero que tu tenha consumo diário de tantas gramas, de tantas colheres, de tanto todos os dias, para que a gente tenha essa ação realmente desse nutriente. E os pacientes chegam querendo muito suplemento, né? E aí eu falo assim, olha, quanto pior tu se alimentar, mais suplemento vai ter. Ah, não me importo. Só que daí eles começam a tomar os suplementos, e eu faço de propósito, muitas vezes, dar mais suplemento, para ele perceber o quanto é mais fácil a gente conseguir na alimentação. E, gente, um lanche da tarde, comer algumas frutas, não é difícil, tá? Então, assim, ou colocar isso lá no café da manhã, enfim, a gente tem que achar alguma forma de colocar isso. Bom, curcumina também extremamente utilizada em várias doenças anti-inflamatórias, com processo inflamatório imune alterado. Então, quais seriam as ações da curcumina na endometriose? Controle, né, de novo, desses fatores de crescimento, né, controle aí dessas células de crescimento, da questão do controle da apoptose, dos processos inflamatórios, da invasão, né, e também do estresse oxidativo, né, dessa grande peroxidação lipídica. Também vale a pena usar na alimentação, tá? Mas a gente também pode trazer a curcumina como suplemento. E aí, aqui, uma sugestão da própria Purifarma, né, que a gente pode colocar ela com uma dose de 300 a 500, eu diria que 300 miligramas associada com outros ativos e 500 miligramas se a gente quiser utilizar ela sozinha, tá? Então, bem interessante o uso, sim, da curcumina. Tá? Lembrando que se essa paciente que usa curcumina vai fazer um procedimento de fertilização in vitro, a curcumina não deve ser utilizada, porque realmente o que ela faz? Ela faz um controle dos fatores de crescimento. E ela poderia mudar o timing do crescimento dos folículos para coleta aí na fertilização. Tá? Falando, então, um resumão dessa endometriose, a gente tem que lembrar. Muitas dessas pacientes têm têm deficiências nutricionais envolvidas, outras doenças associadas, muitas doenças autoimunes associadas, presença de metais pesados por alteração nesse processo aí de detoxificação e do próprio processo aí dessa alteração dessa microbiota, essa endotoxemia, né, esses disruptores endócrinos, a questão da capacidade de detoxificação ser menor, por essa alteração, eu chamo de bagunça nesse sistema, né? Essa disfunção imunológica, o processo inflamatório, né? Essa resistência à progesterona, tá? Então, essa dependência do estrogênio, a gente precisa lembrar de tudo isso. Por onde começar? Pequenas mudanças nos levam ao longe. Então, mostrar às vezes isso para a paciente faz parte de ela entender que ela vai levar um tempo para ter uma melhora. E aí eu falo para a paciente que a melhora dela vai ser mais significativa conforme ela conseguir colocar essas coisas na rotina dela, tá? Então é importante que a gente mostre esse painel para que ela entenda, olha só, isso tudo aqui está envolvido na endometriose, tá? Então, vamos falar sobre ovários policísticos. Quando a gente fala... Oi? Josi, antes de terminar, começar vários policísticos, tem umas perguntinhas ali. Acho que é legal a gente responder, tá? Acho que eu consigo abrir aqui o chat. Ah, abri. Tá. Tu quer me falando, eu posso ir lendo? Então, ali, a Dani perguntou sobre o DE e o EPA, se são 3 gramas ou juntamente com o DHA. Os dois, a soma dos dois. Mas uma quantidade maior de EPA, que é o ômega 3 mais comum que a gente tem, né? Não é aquele isolado em DHA, como a gente vai falar agora em ovário policístico, que é diferente. Então, ali a Michelle perguntou, no caso, seriam quantos miligramas por dia por 6 meses? De ácido alfa-lipóico, ela quer dizer, é isso? Acho que sim.
Acho que sim, é Sim. isso, Michele. Pode até abrir a tela se quiser perguntar. As doses de ácido alfa-lipoico variam de 100 a 600. O estudo trouxe 400. Eu sempre começo, Graça, com uma dose menor, tá? E aí a gente vai vendo a evolução da paciente, porque eu sempre digo, não é só o ácido alfa-lipoico, né? É o Claro. somatório disso e às vezes acaba tendo um custo maior. Então eu Ah, começo com uma média de umas 200 miligramas, a paciente passou um mês, não sentiu diferença, a gente vai aumentando, tá? Como também depois, com a melhora, a gente pode ir fazendo a redução, tá? Uhum. Aqui. Como diminuir a quantidade de metais pesados? Você usa alguma forma de manejo? Nossa, aqui já seria uma hora de aula, né? Depende do metal, tá? O metal mais... Oi? O metal mais comum que essas mulheres têm mais excesso seria alumínio. Muito comum ter um excesso de alumínio, tá? Também cádmio e mercúrio. Então, primeiro o manejo é a gente retirar o contato. Então, controle aí desde a água, desde o trigo, que às vezes tem mais alumínio nos agrotóxicos, desde o desodorante, a panela, porque não adianta eu detoxificar se ela continua tendo esse contato. Como é que a gente pode fazer esse manejo? Desde o uso de, se for um alumínio, um silanox, uma clorela, fibras também, a gente tem resposta boa com goma cássia, com outras fibras. Espirulina às vezes funciona, tinturas. Então, depende do paciente, a gente pode fazer o manejo assim. Ou, se for um outro metal, como um mercúrio, a gente pode trabalhar também com aumento de cálcio, aumento de outros nutrientes para isso. Sempre lembrando, onde é que essa detoxificação ocorre? Via hepática. Então, preciso ter um bom funcionamento hepático aí também, tá? Perfeito, Bem, obrigada. ela falou aqui que usa tintura de coentro, exatamente. Tintura de coentro tem uma boa resposta aí para detoxificação, mas ela sozinha não faz muita coisa, tá? Aquela clorela em cápsulas, aquelas pequenininhas, uma faixa de 8 ao dia, acho que deveria dar, não me lembro quantos miligramas, isso dá umas 2 gramas dia. Muito Aquela pouco. chinesa, muito pouco. Na verdade, para a gente ter uma ação de detoxificação, vai em torno de 5 gramas de clorela ao dia. Aí é bastante cápsula. Mas elas são pequenininhas, mas a gente pode usar o Silanox E isso junto eu ou acabo outra coisa junto com associando, isso. né? Eu acabo associando. Então, normalmente eu pego a clorela que tem uma quantidade maior por cápsula. Hoje a gente tem cápsulas com 500 miligramas. E às vezes eu fraciono ao longo do dia. Então, assim, tanto de manhã, tanto no almoço, tanto na janta. Coloco a tintura, que daí é uma coisa menos em cápsula, né? E também associo o Silanox. Lembrem que o homem tem o homem, a gente está falando de detoxificação, o homem tem uma detoxificação assim, né? Eu tive um paciente com um alumínio de 54, e em 30 dias ele foi para 8. Homem. Agora, a mulher demora um pouco mais. E lembrando que essa mulher com endometriose tem uma tendência a demorar um pouco mais, porque tem um processo de detoxificação aí alterado, né? Vou Então, ter que eu aumentar a minha diria... dosagem. E aí, Graça, é interessante a gente pensar, não a gente não só falar em clorela, em silanox, mas tudo que eu puder via alimentação estimular e potencializar diariamente a detoxificação é importante. E aí, Claro. de novo, a gente volta para aquele artigo que falou do intestino, né? Não tem como não trabalhar. Então, assim, fibras, probióticos, né? Então, tem que ser trabalhado o processo de detoxificação diário. E parar o intox, né? Não adianta só aumentar o detox, né? Verdade. Então, aí veio uma pergunta aqui. Opa, passou. Peraí. Da Sandra. Endometriose subcutânea, não cicatriz vaginal. Então, tem Sim, muita coisa. desculpa, sim. Essa pergunta fazem muito, eu vou responder aqui para não precisar responder mais. Sim, gente, as aulas sempre ficam gravadas Tá. e sempre estão no canal do YouTube. Sempre, sempre, sempre. Depois daqui, um dia, a gente demora 24 horas para baixar e ela sempre vai para o canal do YouTube, tá bom? Então, tem uma pergunta da Sandra falando sobre endometriose subcutânea, né? Que tem um nódulo na cicatriz da cesárea e foi diagnosticado endometriose. Então, eu tenho algumas pacientes que estão tendo diagnóstico de endometriose depois da primeira gestação, pós-cesárea, e muitas vezes se confunde até endometriose com aderências comuns, né? Aí pela própria cicatriz. Então, aí eu pergunto, o que é que aconteceu dessa gestação
em diante. E aí, uma outra pergunta que a gente tem que pensar, quem trabalha muito com gestante, gente, gestação é o maior evento imunológico que ocorre no corpo da mulher. Então, não tem como, às vezes, a gente tem que entender o que aconteceu nessa gestação em diante que pode ter sido gatilho para o desenvolvimento dessa endometriose, tá? Então, eu acredito e digo isso que, por mais que a gente estude endometriose, eu acho que ainda tem muito a se estudar, tá? Eu vim no congresso agora em setembro, início de setembro, que se falava se deveria fazer a cirurgia para endometriose ou não. Não existiu um consenso, mesmo assim, dos médicos, se deveria fazer uma cirurgia para poder gestar depois, não tem um consenso. Ou seja, de novo, a gente volta para o caso a caso, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas de vocês. Realmente, endometriose e síndrome subcutânea não tem muita coisa, não tem muito estudo, tá? Inclusive, gente, muito pouco estudo falando sobre as duas situações ao mesmo tempo, ovários policísticos e endometriose, tá? Então, vamos lá falar sobre ovários policísticos. Opa. Quando a gente fala, né, de critérios diagnósticos para endometriose, já falei de endometriose, agora estou confundindo, para SOP, a gente tem várias formas de se avaliar, vários critérios diagnósticos, mas hoje o padrão ouro, que o que mais se leva em consideração é os critérios de Rotterdam, de 2003, onde a gente tem que ter 2 desses 3 critérios, tá? Hiperandrogenismo, ou oligoanovulação, e pelo menos aí com ultrassom de 15 a 25% de cistos, né, policistos, né, nesse ovário, tá? Então, uma coisa importante da gente levar em consideração é que em torno dos 17 anos, né, quando a menina menstrua até uns 17 anos, é muito difícil de se fechar esse critério, tá? Porque ela está ainda em alteração hormonal, em processo de amadurecimento, então às vezes é difícil, mas às vezes essas meninas lá são rotuladas. Hoje a gente recebe muita mulher que vem para engravidar que tem esse diagnóstico, e aí começa a usar a pílula daquela época, usa por 20 anos, fica totalmente bloqueada, e não tem, eu tinha SOP, não sei se tenho, não sei como é que é. Ou também o que acontece é mulheres que usaram por tanto tempo pílula, que quando elas param, aí que elas têm o diagnóstico de ovário policístico, porque acaba tendo aí esse desbloqueio hormonal, né? Então, pensando na fisiopatologia da SOP, eu quis trazer o que seria um ciclo menstrual, né, normal para uma mulher que tem um ovário policístico num fenótipo clássico, tá? Então, olha só as alterações de LH e FSH, ou seja, a gente tem um pico do LH, né, nesse momento da ovulação, tá? Mas no ovário policístico a gente tem um pico alto do LH sempre, uma manutenção desse LH elevado. A gente tem aqui um antimuleriano que sobe e acaba, né? Ele tem um aumento um pouquinho maior no início do ciclo, mas também se mantém quase todo o ciclo. E essas mulheres que têm ovário policístico têm um antimuleriano mais elevado, né? Tem aí a inibina A e a inibina B, a gente tem alterações disso, olha só, a inibina A se eleva na segunda parte do ciclo, onde é que ela está aqui, né? Muito baixa. E aqui os hormônios androgênios, a gente tem um aumento dele no início do ciclo para que ocorra essa ovulação. E olha aqui no ovário policístico, né? Então, a gente tem um recrutamento de muito mais folículos, mas a gente não tem uma ovulação, porque a gente não tem esses picos desses hormônios para indicar, olha, agora é o momento de romper esse folículo para ovular, tá? E aqui, então, a gente tem uma explicação bem importante para que a gente entenda. Lá no hipotálamo, na pituitária, a gente tem pulsos, né, anormais do GNRH que estimula a minha pituitária a ter um aumento elevado do LH. Ou seja, eu sempre vou ter LH mais elevado do que FSH na relação. Quando a gente faz o exame dessa paciente, ela vai ter, por exemplo, normalmente LH 2 vezes maior do que o FSH. Tá? Então, isso também é uma das primeiras coisas que a gente já desconfia. E eu queria trazer uma coisa aqui, a maior parte de vocês são nutricionistas que estão aqui, quem puder me responde aqui no chat. A maior parte é Nutri? Vou esperar vocês me responder.
Sabe por que eu estou perguntando isso? Isso, então a Maísa diz que é nutri também aqui, ó. Sabe por quê? O que eu mais tenho quando eu entro em discussão com colegas nutricionistas, informação farmacêutica, tá. Sabe o que eu mais recebo? Jô, se eu não pedi exame hormonal, eu não posso pedir exame hormonal. Gente, nutricionista também pode pedir exame hormonal e a gente também pode avaliar isso. A gente não faz diagnóstico, mas a gente pode solicitar esses exames e desconfiar desses exames alterados e encaminhar para o médico adequado. Eu vou contar a história de uma paciente minha, de um caso, que ela era uma paciente médica, tá? Não era ginecologista. E aí ela chegou para mim, já tinha parado a pílula há uns 6 meses e não menstruava. Mas eu disse, tu não tem ovário policístico? Não, não tenho diagnóstico. Ok, não tinha feito nenhum exame Na verdade, ela parou a pílula e fez um ultrassom e estava tudo ok. Eu disse para ela, vamos esperar passar 4 meses da parada da pílula e vamos fazer os teus exames. E repetir o ultrassom. Aí ela fez, o LH dela veio desesperadamente elevado, né? Assim, muito alto e FSH super baixo. E aí eu disse para ela, agora está na hora de tu repetir de novo o teu ultrassom. Gente, veio um ovário extremamente rico aí, cheio de cistos. Então, enquanto a gente também não faz diagnósticos, né? Aí eu disse para ela, olha, agora eu acho que está na hora de tu retornar com estes exames para a tua ginecologista. E aí ela voltou e a gente mudou a conduta dela de tratamento. Porque lembra, a gente não pode dar diagnóstico, mas a gente tem que ter um diagnóstico para trabalhar em cima. Então, a gente pode levantar hipóteses com essa paciente, mas muito cuidado no levantar hipóteses, porque a gente pode estar colocando para essa paciente uma verdade que não é. Então, estudem bem, peguem todas as informações. Ou outra coisa muito importante, a gente pode ligar para essa ginecologista dela. Dizer, olha, essa paciente está assim, assim, assim. Você acha que poderia ser um ovário policístico? Tá? Lembrem que a gente não tem que ter medo de médico, a gente tem que trabalhar em parceria. Voltando para a fisiopatologia, que eu já me emociono aqui. Então, a gente tem uma alteração desses picos de LH. Esse LH, a nível de ovário, que tem muitos receptores aí, acaba tendo uma disfunção, né, desse ciclo ovulatório. Eu tenho um arraste folicular, né, eu tenho uma alteração desse ciclo. Eu tenho um aumento desse hiperandrogenismo, então a glândula adrenal, né, os androgênios. Eu tenho uma redução, então, do SHBG a nível de fígado. Lembrando que esse hiperandrogenismo vai fazer com que eu tenha aí uma alteração dessa progesterona. E a outra questão que a gente fala muito, né, dessa resistência à insulina a nível de fígado e músculo, e também a nível de adipócito, causando uma hiperinsulinemia, piorando a situação dos hormônios a nível de ovário. Então, olha como a gente tem uma situação sistêmica, tá? Ai, tá travando para passar. Aqui é uma outra forma da gente relacionar, né, a obesidade com o ovário policístico, né? Então, essa obesidade aumenta esses radicais, né, esses ácidos graxos livres. Com a ovário policístico, eu diminuo as adipocinas, eu aumento essa resistência à insulina, que vai acabar ocorrendo, né, essa hiperinsulinemia compensatória e a nível de tanto endométrio quanto ovários. Então, eu tenho toda a alteração de receptor, e falando nisso em endométrio e fertilidade, eu tenho uma diminuição da minha implantação, eu tenho menos gravidez clínica, eu tenho toda uma alteração desse processo, que pode ser, gente, não só pela alteração de ovulação, mas também por aí a alteração desse processo de implantação. Então, eu não posso pensar em apenas uma coisa. E aqui, falando em SOP e disbiose, né, a mesma coisa que a gente falou em endometriose, que a microbiota intestinal ela pode contribuir para essa resistência à insulina, tá? Pode também aumentar esse processo de hiperandrogenismo, piorando aí o ovário policístico, né? Eu também aumento esse processo inflamatório, ou seja, ela está participando
indiretamente do processo de ovários policísticos, tá? Esse estudo, essa lâmina, vocês já devem ter visto milhões de vezes, né? Porque ela é um estudo muito utilizado, ele é um estudo mais antigo, mas é uma forma que se trouxe, né? O dogma, a teoria aí da criação dos ovários policísticos, e eu brinco que a gente não sabe nem por onde a gente começa a explicar, né? Mas é mais ou menos assim. Vamos lá. Quando eu tenho uma dieta high fat ou com alto consumo de açúcar, baixa quantidade de fibras, ou a dieta que a gente vê hoje, né, muito fácil de encontrar pacientes assim, eu pioro essa relação dos bons e dos maus né, presentes aí nessa microbiota intestinal. A obesidade também altera essa microbiota, alterando essa relação de saúde e doença, piorando, né, aí esse processo do intestino, aumentando o leaky gut. Esse leaky gut aí aumenta esse processo de LPS, né, aquilo que a gente falou da alteração do LPS na endometriose, isso também acontece aqui. A própria obesidade tem uma relação direta com permeabilidade intestinal, né? Esse processo todo do intestino com uma inflamação maior piora o processo de resistência à insulina. Essa insulina, né, vai dirigir essa testosterona, vai fazer com que essa testosterona fique livre, ela se liberta do SHBG, né, piorando esse processo aí da questão folicular, e também, né, e aí chegando no ovário policístico que a gente fala, piorando os sintomas, né, que é o próprio alteração da ovulação, a acne, o hirsutismo, né, a morfologia dos ovários policísticos no ultrassom. Então, essa imagem, ela é importante para a gente entender aquilo que a gente fala de que precisamos olhar várias coisas quando se fala de ovários policísticos. E aqui dentro desse artigo, que eu também acho que é importante vocês lerem, ele traz, então, a ação dos probióticos e dos prebióticos, né, como um tratamento para melhora aí, né, dessas bactérias no intestino, para a gente melhorar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, reduzindo essa produção de muco, reduzindo esse processo do LPS, do leaky gut, melhorando aí a questão toda dessa mucosa. E lembrando que essas mulheres que têm endometriose, elas têm uma alteração na produção de GLP-1, ou seja, elas têm uma menor saciedade a nível neurológico. Então, eu preciso melhorar a produção desse GLP-1. Como é que a gente faz isso? Melhorando o intestino. Prebióticos têm uma função muito boa na melhora e na produção de GLP-1. Então, uma das formas é estimular essa paciente a consumir alimentos fontes de prebióticos no início das refeições, é bem importante, tá? Então, também é importante para que a gente tenha uma redução, né, de gordura corporal aí, tá? Ou seja, a manutenção do peso é importante para que a gente tenha um retorno normal da função ovariana. Mas para vocês verem que aqui, ó, quando eu olho a parte só intestinal, não preciso nem falar da questão de saciedade. Eu já tenho uma resposta direta quando eu tenho um controle intestinal, eu tenho uma resposta direta no manejo aí do ovário policístico. Trouxe esse artigo, ele é muito interessante para a gente pensar na jornada dessa mulher com ovário policístico. Então, esse artigo traz a linha do tempo. Lá na gestação, essa menina, ela já pode ter alterações, né? Como uma restrição de crescimento intrauterino, uma programação fetal alterada, ou seja, se eu não tenho ovário policístico e estou grávida, se eu tenho um manejo muito ruim durante a minha gestação, ou seja, eu fumo durante a gestação, eu tenho um contato muito grande com pessoas que fumam ou com toxinas, né? Eu tenho uma chance maior de que a minha bebê menina desenvolva ovário policístico. Mas, então, se eu conseguir trabalhar uma programação materno-fetal, eu reduzo essas chances. Essa menina, né, essa infância, ela pode ter uma menarca precoce, né, uma puberdade precoce, uma alteração aí de tecido adiposo, uma resistência à insulina, que já começa aqui. É aquela menina que é bem cheinha, que a gente acha bonitinha, né? Então, tem que ter cuidado.
porque isso depois vem o excesso de peso, gordura visceral, acne. Então, é aquela menina que vai na dermatologista cheia de acne, mas não é olhado mais nada, e se dá a pílula para controle, né? Então, alteração da ovulação, que não quer engravidar agora, não vamos pensar nisso, né? Depois disso, passa a mulher adulta, onde começa a ter aí obesidade, uma intolerância a esses carboidratos, alteração de dislipidemia, ou seja, essa mulher, eu controlo minha alimentação, mas eu não consigo ter um controle aí do meu colesterol, do meu LDL. A gente sabe que mulheres que têm ovários policísticos têm aí uma tendência maior, né, a ter colesterol, colesterol elevado, infertilidade, complicações na gestação, como própria diabetes gestacional. E essa mulher na fase adulta, será que ela não vai ter uma tendência muito maior a diabetes, problemas cardiovasculares, câncer de endométrio? Então, vamos pensar nas pessoas que a gente atende, né? Vamos pensar nas pessoas que a gente acompanha desde a gestação, no início da fase adulta jovem. Então, é bem importante a gente pensar o tratamento que se dá para esse paciente, tá? Não poderia deixar de trazer sobre disruptores endócrinos, né? E aí, aqui, uma ação desse bisfenol diretamente, né? No ovário, ele estimula as células TECA a secretarem mais androgênios, então aumenta a testosterona, aumenta a expressão dos RNA mensageiro dessas enzimas, né, da STAR, da P450, fazendo com que a gente tenha uma maior liberação do SHBG a nível de fígado, né? Então, também o bisfenol age diretamente no fígado, aumentando, né, o que a gente falou, e aí esse desequilíbrio entre androgênio e estrogênio, fazendo com que a gente tenha aí a alteração no metabolismo todo aí de androgênios no fígado. E fazendo com que eu tenha, a gente hoje não mede, né, aí, aqui a nível Brasil, níveis de bisfenol nem na urina nem no sangue, mas poderia se medir e ver essas alterações. Então, é aí que esse bisfenol faz essa alteração, a nível de ovário e a nível de fígado, tá? E qual é o manejo nutricional aqui de uma paciente que tem ovário policístico, tá? A dieta do Mediterrâneo é uma dieta muito estudada em várias situações. Eu acho que é uma dieta que ganha muito, com muita facilidade, no nosso coração aí, as nossas mesas, tá? Mas ela está associada, sim, com uma grande melhora da resistência à insulina em indivíduos obesos, sobrepeso, quando comparado com outras intervenções nutricionais. E, normalmente, o que cursa com essa mulher, né, de ovário policístico? A resistência à insulina e o excesso de peso e obesidade. Então, quando a gente vai analisar os componentes dessa dieta do Mediterrâneo, a gente entende um pouquinho mais o porquê dessas ações, né? A gente tem aqui o azeite de oliva, que é rico em ácidos graxos, que melhoram toda essa inflamação a nível de adipócito, o que aumenta a sensibilidade da insulina. Outra coisa, os próprios óleos, né? Melhoram aquela secreção de GLP-1 que a gente falou, melhora aí a questão da insulina a nível de células beta, a nível de músculo também, e eu tenho um melhor uptake aqui de glicose também. Então, lembrando que não é só o azeite de oliva, mas eu também tenho em nuts, né, em outras sementes, que tudo isso tem que fazer parte da dieta dessa paciente, tá? E quando a gente aumenta o consumo dessas gorduras, lembrar que a gente precisa reduzir o consumo das outras gorduras saturadas, tá? Outro nutriente que também é consumido em maior quantidade nessa dieta do Mediterrâneo são os alimentos roxos, né? Ricos em antocianinas, como berinjela, a gente tem o alho roxo, né? Aqui os mirtilos também que a gente falou antes. Essas antocianinas melhoram os PPARs, que também melhora aí a parte toda neurológica, eu melhoro a parte de neuroproteção. Lá nos adipócitos, eu melhoro e reduzo toda a lipotoxicidade a nível de hepatócito, músculo, células beta-pancreáticas, né? Melhorando essa sensibilidade aí à insulina. Então, a gente já pensa no azeite de oliva, nas nuts, nos alimentos mais roxos, e também no resveratrol,
né? Aqui até tem o desenho de um vinho, mas eu sempre falo que é para a gente pensar que não é vinho, que é suco de uva, tá? Lembrando que esse suco de uva de preferência, que seja orgânico e integral e sem adição de açúcar. Senão, não vai adiantar em nada a gente ter o consumo desse alimento pensando no resveratrol. Bom, resveratrol, mais do que nunca, é um excelente, potente antioxidante, melhora toda a ação lá a nível de ovário, nas células teca. Resveratrol tem uma função muito boa e rápida a nível de SOP e também a nível de fertilidade, tá? Estimula todas as sirtuínas, MPK, pensando aqui, né, em mitocôndrias, quando a gente fala aí, a nível de músculo também. Então, consigo melhorar isso melhorando aí, reduzindo a hiperinsulinemia. Lembrando que não é só o resveratrol que melhora essa sirtuína e as MPKs, mas também uma restrição calórica, tá? Eu consigo ter essa melhora dessas sirtuínas e dessas MPKs. E reduzindo, sim, aí os níveis de hiperinsulinemia, melhorando aí, reduzindo os androgênios. E aí eu trouxe esse artigo porque hoje, quando se fala em SOP, o que mais a gente escuta falar é dieta low carb. E por que é que eu quis trazer do Mediterrâneo antes? Porque a gente tem aí outros estudos trazendo outras dietas, outros manejos nutricionais para uma ótima resposta para ovário policístico, não só sendo low carb, tá? Mas trazendo essa dieta low carb, mas o que é que foi o compensado aqui foi com proteína. Então, a dieta proposta foi high protein, né? Que eu tenho 40% de proteína, 30% de lipídio e menos de 30% de carboidrato, tá? Então, dentro, no máximo, 30%. A standard foi 15 ou menos de proteína, 30 de lipídio, né? E 55% de carboidrato. Esse tipo de dieta aqui embaixo não é nada difícil a gente ter hoje na prática clínica, né? A gente recebe o paciente tendo um consumo, às vezes, até muito maior de carboidrato. Quais foram os resultados desse estudo? A maior perda de peso, né? E diminuição da glicose foi na high protein e comparado, né, a essa dieta standard. Sabe o que é a melhor conduta em qualquer situação, mas principalmente no ovário policístico? É a gente fazer rodízio de dieta. Porque, primeira coisa, ter um excesso de proteína a longo período de tempo, eu posso piorar a digestibilidade e a minha microbiota. Concordam comigo? Então, o que é que eu oriento o paciente? Vamos fazer rotação dessas dietas, 1 mês ou 2 ou até 3, dependendo da resposta do paciente. Eu posso utilizar uma dieta low carb compensada em proteína. Depois eu posso mudar por uma dieta normo, né? Ou posso passar por uma dieta do Mediterrâneo, tá? Então eu posso fazer esse rodízio, tá? É a melhor resposta hoje para que o paciente também sinta, não fique na monotonia alimentar e não piore até seu processo de desbiose. E aí, esse estudo é excelente, é um estudo bem novo da Nutrientes, gostaria de indicar ele para vocês lerem. Ele fala sobre a dieta, fala sobre nutrientes 1 a 1, ele é um estudo de 32 páginas, muito bom. E aí, o que ele fala na questão do manejo do ovário policístico? Né? Aumentar os alimentos ricos em ácido alfa-linoleico, que são as nuts, reduzir as gorduras, né? Então, olha o que ele trouxe, né? Reduzir a quantidade dos carboidratos refinados, melhorar o consumo de carboidratos complexos, fala da gente reduzir, né, essa deficiência do cromo, do zinco, do magnésio, do selênio, ter ali a base desses alimentos animais que sejam ricos em ômega. E aí a pergunta, quantos pacientes consomem peixe na sua rotina? É raro, né? Mesmo pacientes que moram na costa, mesmo pacientes que têm uma facilidade de consumo. Reduzir, né, o consumo de alimentos que são aí ricos em gordura saturada, né, base animal, como carne vermelha, o inositol, a gente vai falar, aumentar o consumo de polifenóis, aumento de fibras, voltando lá para a desbiose, a gente falou da questão dos prebióticos, e melhorar as vitaminas. Do complexo B, enfatiza muito a vitamina B12,
Mas aqui um adendo, muito cuidado com a B12 nessas pacientes que têm bastante acne, né? E pode ter uma piora da acne, lembrem disso. E a vitamina D. Então, esse artigo é bem bom. Dentro desse mesmo artigo, ele traz, além das fibras, do controle dos prebióticos, dos pré e dos pró, ele traz a questão do DHA como um dos nutrientes importantes para uma boa modulação da saúde intestinal, também uma melhora desse controle aí, né, da redução da gordura a nível de fígado, melhora da sensibilidade, como uma parte, isso a gente já sabe, né, de proteção neurocognitiva do DHA, e as ações todas anti-inflamatórias também a nível muscular. Então, um pouco diferente do que a gente vê, né, ele traz uma dose sugerida de 500 miligramas de DHA ao dia, ele não fala de dose de EPA, mas eu não tiraria, eu manteria o EPA também, tá? Então, eu acho importante a gente ter uma dose assim e colocar o EPA também junto. Nesse mesmo artigo, ele traz essa figura, e eu adicionei outras coisas aqui, tá? O DHA, então, ele traz como uma boa função para redução do ROMA-IR, melhora da saúde intestinal, melhora de produção de butirato, melhora a relação de firmicutes e bacteroidetes. O inositol a gente vai falar também, mas ele reduzindo a glicose, né, nesse processo pós, reduzindo também a insulina aí, né, melhorando a sensibilidade, funcionando como um segundo mensageiro hormonal, tá? Também a berberina, ele traz muito forte o uso da berberina. A berberina tem muitos estudos falando dela hoje, sobre a questão não só intestinal, mas também como anti-inflamatória, tá? Também trouxe, mas ele não fala de dose, né? O uso da levedura do arroz vermelho como controle, tá? De colesterol. E também como função endotelial. Confesso que eu, Josi, não uso isso em paciente como uma conduta primária em paciente que tem ovário policístico, tá? A gente trabalha todo o restante e se essa paciente, com o mesmo melhora de todas essas condutas, não tiver resposta, a gente pode pensar em utilizar aí, sim, também para controle de triglicerídeos, glicose. Mas eu vejo uma resposta muito melhor a nível de colesterol, tá? Falando em curcumina, ele sugere, tá? Olha a dose que ele sugere, super elevada, de 500 miligramas 3 vezes ao dia para pacientes com ovário policístico. Eu não vejo a necessidade de uma dose tão alta, tá? Acredito que uma dose só dessas já é o suficiente. Acredito não, é o que a gente vê hoje, tá? De berberina, de curcumina. Aqui nos pré-bióticos e probióticos, ele fala do GOS, dos FOS, dos XOS, uma boa resposta em redução dos triglicerídeos, LDL, né, melhora até das funções ali hepáticas, como o ALT, reduz o risco de degradação do NAD, a melhora do intestino também. E ele fala de probióticos, essas são as cepas que ele traz. O casei, o plantarum, acidófilos e o delbruck com a subespécie dos bulgáricos. Então, esses são os lactobacilos que ele sugere dentro do estudo, tá? Esse estudo, eu achei ele excelente, apesar dele não ter trazido doses. Eu gosto muito de estudos que trazem sobre a fisiopatologia da doença e que expliquem como esse nutriente age aí. E aí a dose a gente às vezes acaba achando em outros também. E aí é que eu trouxe a sugestão da Purifarma, né? Que vocês podem utilizar esses probióticos juntos com o XOS também em sachê. Eu acho que a gente pensa muito, né? Em probióticos em cápsula, mas quando a gente quer botar uma quantidade de fibra junto maior, a gente pode pôr em sachê, tá? Então, é bem interessante para não ter aquele número grande de cápsulas que às vezes o paciente cansa, ou também, né, a nossa farmacêutica Grácia aí pode nos ajudar depois, como a gente colocar essas formas farmacêuticas, né, em outras coisas, como em alimentos, que eu acho que isso facilita muito, né, Grácia? É verdade. Na verdade, aqui nessa manutenção de saúde intestinal, tá esse Bifidobacterium Lab 2 Pro. Eu queria dizer que o Lab 2 Pro a gente não está utilizando mais, mas a gente tem Bifidobacterium bifidum, lattes, acidófilos, casei. Só não essa sigla ali. A gente já está utilizando cepas específicas, tá? Que agora Isso é tá no nosso
Exatamente, e a gente já está, isso está no nosso novo material, e gente, eu coloquei ontem no Telegram, no Clube da Nutrição, um tá. protocolo já intestinal com essas novas cepas probióticas, então se o pessoal que está aqui na aula quer ver o que a gente tem, eu até vou estar colocando o material ainda antes do meio-dia, da nossa linha de probióticos lá, e inclusive dos neoimunos, dos MAMs, tá? Vou deixar lá isso também. E bem interessante pensar nesses pré-bióticos também na gestação, né? Então, muitas vezes, ao invés da gente entrar de cara já com um probiótico, eu gosto de entrar primeiro com o pré-biótico e depois a gente trabalha com o probiótico. Nunca entro com os dois de cara já juntos, tá? Primeiro com as Então, fibras, né, Josi? Primeiro com as porque eu fibras, sempre sim. digo, quem é que vai alimentar esses bichinhos que estão morando aí, né? Então, entra com o alimento para eles, que são essas fibras pré-bióticas, e depois, quanto tempo depois? Pode ser na próxima consulta, 30 dias depois, ou depende, tem paciente que tem uma sensação muito ruim, muito boa, então vai depender da conduta, né, do sintoma do paciente. Mas eu sou super fã de prebiótico, eu acho que, olha, eu vou chutar bem por baixo, 90% das minhas pacientes usam mais prebióticos do que pró, tá? E aí a gente entra com ele depois. Eu vou colocar lá agora as nossas fibras prebióticas, Chos e Gos. Eu vou deixar elas agora, o Gos tem muito estudo, tem estudos na Nature também, falando com relação a bebês e crianças, né? Então, acho legal a gente estar colocando lá. Pode deixar. Isso aí. E aqui eu trouxe isso que parece um bicho de 7 cabeças, mas vocês já viram que eu adoro imagens. Eu, Josi, aprendo muito mais com imagens do que realmente com textos, tá? Então, mesmo que o artigo não tenha texto, eu faço meu mapa mental. Mas esse artigo, tá, que é bem interessante da Cell, ele trouxe, então, o uso do inositol, né, uma revisão aí do inositol nos ovários policísticos. E se vocês olharem no artigo, ele não tem essas caixinhas aqui. Eu coloquei para mim poder explicar melhor para vocês, tá? Então, primeiro que a gente tem que entender é que o trato reprodutivo feminino, ele tem concentrações substanciais mais altas de mioinositol que no soro, tá? Então, no trato todo como fluido folicular, ovário, já tem uma quantidade mais alta. Tá? Ele sugere funções específicas a nível ovariano, como a própria maturação adequada do ócito. Por isso que o mioinositol é tão utilizado para essa parte de ovário policístico e fertilidade, tá? Então, assim, entendendo aqui, vamos começar pelo número 1, né? A captação celular de glicose, né? Ele auxilia na captação celular de glicose, tá? A nível de cérebro, coração, ovários, porque ele tem aí uma função muito importante de mensageiro, um segundo mensageiro hormonal. Não só falando, né, daqui do FSH, né, mas a nível de todos os hormônios. Então, ele também auxilia no armazenamento do glicogênio a nível de fígado, de músculos e de gordura, tá? Também como um segundo mensageiro do próprio FSH, ele auxilia na maturação das células da granulosa, regula os níveis intracelulares de cálcio, ele inibe, né, a enzima adenilato ciclase, reduz essa liberação de gordura. Então, ele tem essa função bem importante. E outra questão que o artigo traz é essa relação do mioinositol com o dexiroinositol, então, que é de 40 para 1, tá? E fala-se também, ele traz dentro do artigo, que se eu colocar altas concentrações desse dequiroinositol nos ovários, eu posso ter um aumento da testosterona na SOP, ou seja, esse efeito vai me prejudicar na qualidade dos blastocistos, mas não só nisso, como no próprio ovário policístico como um todo. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala do excesso desses suplementos, tá? Então, levar em consideração essa relação. E aí eu trouxe uma ideia que o próprio artigo traz, né, que o mioinositol, ele pode ser utilizado de 2 a 4 gramas ao dia, ele pode ser associado com o dequiroinositol, lembrando sempre de 40, né, ao contrário, perdão, eu uso uma grama para 40 miligramas, tá? Eu vou ajustar para vocês aqui. O mioinositol, ele pode, o próprio artigo sugere utilizar o mioinositol junto com a metformina, tá?
e aí a gente vai ajustando a dose do mio-inositol conforme a dose de metformina, tá? Então, não quero dizer que porque já está utilizando metformina que não pode, até porque a gente vê muitas ações desse inositol aqui, a nível de ovário, mas a nível sistêmico também, tá? Então, é interessante quando a gente fala nesse uso do mio-inositol com a medicação, porque muitos endocrinologistas não têm nem ideia do quanto o mio-inositol pode trazer de resposta, tá? E até segunda-feira postei um artigo falando sobre o uso do mio-inositol na gestação. Ele é extremamente seguro, tá? Então, o uso de 2 a 4 gramas. Eu sei que a gente está passando do SOP, né? Mas muitas dessas mulheres com SOP vão engravidar e tem uma tendência muito maior até de diabetes gestacional, e a gente pode, com toda segurança, utilizar mio-inositol na gestação, tá? Falando da vitamina D e da sua ação a nível de ovário policístico, a gente tem aí uma deficiência da vitamina D, que ela pode diminuir o SHBG, deixando mais testosterona livre, então causando esse hiperandrogenismo, mais hirsutismo, acne, né? Essa desregulação do cálcio, pode ter uma alteração nesse processo de desenvolvimento folicular, tá? Aí processos anovulatórios, a infertilidade e alteração nesse ciclo menstrual, né? E aí, de novo, a alteração do PTH, que é o paratormônio, a alteração desse paratormônio faz com que eu também tenha alterações menstruais. Então, também vou ter uma alteração da 1,25 hidroxivitamina D, alteração na secreção da insulina, o aumento da inflamação, uma redução na receptividade, aí, né, na sensibilidade à insulina e, de novo, resistência à insulina. Então, a deficiência da vitamina D atinge diretamente e indiretamente esse processo aí do ovário policístico, tá? E aí, a prescrição. Quis trazer um materialzinho de uma aula já mais antiga, que eu tinha também, que é a cada 1.000 UI de vitamina D suplementada, a gente precisa, em 8 semanas, é esperado um aumento sérico de 6 a 10. Então, se a gente quer aumentar de 20 para 40, a gente teria que ter, para 8 semanas, um mínimo de 2.000 unidades por dia, tá? Lembrando que a gente tem sempre que usar em base oleosa, evitar tabletes compactados, também lembrar que nutricionista só pode prescrever 4.000 UI. Cuidado que muitos dos suplementos que a gente utiliza prontos hoje acabam vindo com vitamina D e ela está em microgramas, então a gente tem que fazer essa equivalência e descontar no momento que a gente vai prescrever. E uma forma da gente avaliar a parte bioquímica, né, é vendo a 25-hidroxi, e também intoxicação, que às vezes esse é o maior medo de pacientes, né, principalmente aí durante gestação, enfim, é que níveis séricos aí maiores de 372 nanomols de vitamina D é o que a gente começa a ver um resultado de hipercalcemia, depósitos de cálcio em tecidos moles, pensando principalmente em gestante aqui, né, que é o meu chão também, a gente acaba tendo uma alteração aí, tá? Muito cuidado, porque pode calcificar tecidos moles do bebê, tá? E aqui, um último estudo falando de nutriente é a carnitina, tá? Os efeitos da carnitina nos ovários policísticos. Lembrando que as prescrições de carnitina, elas vão de 1 a 3 gramas de L-carnitina ao dia, tá? Aqui o estudo levou em consideração, avaliou 80 participantes que receberam 3 gramas de L-carnitina por dia durante 3 meses, tá? A L-carnitina, ela também é utilizada não só para ovário policístico, mas também utilizada para melhora da qualidade dos óvulos, tá? Então, ela teve uma melhora significativa no Roma-IR, ó, né, nessa resistência à insulina, tá? Teve também, perdão, ciclos mais regulares, ó, aqui era o número de pessoas que tinham ciclos regulares, né? E aqui o número de pacientes que tiveram um ciclo regulado, uma redução no hirsutismo, uma redução dos níveis de LDL, um aumento do HDL, e a questão principal aqui foi da sensibilidade. Então, o quanto a gente pode pensar em outros nutrientes que ajam de várias formas aí, tá? Então, é bem interessante também esse estudo, que é bem recente, até de 19,
para a gente pensar sobre o uso de outros ativos, tá? Eu poderia ficar aqui falando muito mais tempo, tá? Eu tinha preparado uma aula muito mais extensa, mas eu vi que eu ia passar de 2 horas, aí eu comecei a tirar coisa, né? Então, deixa eu... Mas não devia, porque a tua aula é tão boa, Josi, que eu tenho certeza que quem está aqui ficaria te assistindo até o meio-dia. Tenho certeza que Olha, as pessoas concordam. e eu falando também, né? Porque tu sabe que eu nem gosto de falar. Ai, meu Deus, como é que eu faço para descompartilhar aqui? Ai. Aqui, gente, estamos abertos às perguntas com a Josi, né? Então, se vocês têm, por favor, abram as câmeras. Eu tenho certeza que ela gosta de ver as pessoas, né, Josi? Sim. A gente vê se estão, a gente vê pelo rosto se estão reagindo, se estão bem, se não estão, se gostaram ou Isso não. faz falta. Faz falta, faz falta. Quem dá aula online tem isso. Olha, a Dani, isso mesmo, Dani, abre a tela. Isso aí. Sandra, Elaine. Aqui tem umas perguntas das meninas falando sobre a questão de... A Mariana diz, ó, que ela pede exames hormonais, né, que os planos de saúde não aceitam pedido de nutricionista. Alguns têm aceitado, gente, tá? Alguns têm aceitado, mas o que eu acho mais importante do nosso trabalho, que eu faço, eu entro em contato com o médico dessa paciente ou eu mando uma cartinha, tá? Mando uma cartinha para a paciente entregar para um médico que está acompanhando ela e eu pergunto, boto assim, boto toda a explicação do porquê que eu quero ver esses exames, aí a gente já aproveita e estuda, né, para poder embasar essa solicitação, de porquê que eu estou pedindo esses exames. E o médico começa a perceber, gente, que a gente sabe do que a gente está falando. Então, a gente tem que pôr propriedade, a gente tem que se encorajar, gente. A gente é muito forte, a gente vive estudando, a gente tem que mostrar o que a gente sabe, né? Eu acho que a gente precisa mostrar. Então, assim, normalmente, eu faço uma cartinha quando o paciente não consegue, tá? Fazer pela prescrição da Nutri, e aí acaba que o médico passa, tá? Bem tranquilo, assim, não tenho grandes problemas. Bem, eu sou aqui de Niterói, né, no Rio de Janeiro, e eu passo sufoco. A maioria dos planos de saúde Não cobre, né? não aceitam. E tu sabe que aqui no Sul, eu sou de Santa Catarina, tá? Aqui tem alguns planos de saúde que aceitam, mesmo a Unimed, às vezes em algumas cidades é diferente. Então, tem essa dificuldade. Oi, mãe, eu estou dando palestra, mamãe. Pegou? Aqui. A mãe intrusa no meio da palestra. O online tem disso. Quando não é a mãe, é os filhos. Mas a Josi, gente precisa trabalhar isso muito bem, né? alguma relação da ingestão de lactose com endometriose e SOP? Então, na verdade, eu vejo muito mais com a microbiota do que com qualquer ação da própria endometriose só, tá? A medicina tradicional chinesa traz muito forte que a gente deveria tirar leite de todo mundo. O que eu mais percebo? Não é só na minha casa que entra gente. Viu, gente? Como é que é? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, assim, a gente vê hoje muito mais a questão de dificuldade de microbiota intestinal digestiva do que realmente uma relação direta. Eu não tiro de todo mundo que tem endometriose nem SOP, tá? Não tiro, não. Eu vejo mais aquela paciente que tem processo de digestivo e intestinal alterado. Porque senão a gente vai ficar sendo conhecida como uma nutricionista que tira tudo. A ideia não é essa. A ideia é de mostrar o que o paciente tem que incluir nessa dieta. Então, assim, tem que tirar leite? Depende. Eu tô com uma paciente, que atendi ela ontem até, eu disse para ela, olha, o teu processo digestivo tá muito ruim. Eu vou retirar leite nesse primeiro mês, mas se tu se comportar, melhorar bem a tua digestão, no próximo mês a gente vai reintroduzir esse leite, sim. E aí eu oriento como a gente vai introduzir, como é que a gente faz, com que tipo, o que é um tipo de lácteo saudável. Eu acho que é essa a ideia, não é a gente fazer monstros, né? Que nem a questão do glúten que a gente falou sobre
retirar de todo mundo ou não, né? Eu acho que tem que ter esse cuidado individualizar. Perfeito. A Camila falou, a minha Nutri tirou todos os derivados do leite, tenho suspeita de SOP. Sim, ela tirou, cada caso é um caso, né? Exatamente. Ela deve Não, ter achado alguma coisa aí de motivo para retirar. com certeza. Gente, mais alguma pergunta? Aproveitem que a Josi não é sempre que ela está aqui, mas ela voltará porque nós queremos que tu volte, Josi, com certeza. Vai ter aula só de metais pesados, detoxificação de metais pesados. Tenho certeza. Eu brinco que eu sou Todo a mundo louca vai das querer essa toxinas. aula. Eu quero fazer uma pergunta. Oi, Sandra. Então, Josi, sobre essa questão, né, que eu perguntei para você sobre a endometriose subcutânea, né? É uma coisa que eu sempre procuro saber e foi como você falou, tem pouca coisa falando, né? No caso, a suplementação que você comentou aqui, vale para esse caso também? Eu já mudei minha alimentação bastante e eu senti bastante melhora, porque assim, a única dor que eu sinto é na região mesmo, no nódulo, dói o dia inteiro, 24 horas. Aí eu percebi que quando eu fiz a mudança da alimentação, foi assim, parece que tirou com a mão a dor, né? E eu percebi assim que parou de doer, eu não sinto mais dor durante o dia, e eu sinto só um leve incômodo, eu observei isso por vários meses, né? E quando eu comento com o ginecologista, ele fala, nossa, mas geralmente essa dor a mulher sente no período menstrual. Eu não sinto, eu sinto no período ovulatório, eu sinto um incômodo. Então, eu queria saber sobre suplementação. Acho que a primeira coisa, Sandra, é aquilo que a gente falou. Ela é uma doença sistêmica. Então, a gente... e multifatorial. E ela tem que ser trabalhada o mês inteiro, não é só período menstrual, que pode piorar nesse período porque a gente tem uma oscilação hormonal. Aí sim, esses hormônios acabam trazendo um processo inflamatório maior. E eu digo que a primeira coisa que tem que trabalhar na endometriose é o sistema imunológico, tá? Eu faço um painel de exames de nutrientes com os pacientes, que é para ver todos esses nutrientes que que estão envolvidos no sistema imunológico, como vitamina D, zinco, né? Todos esses nutrientes aí, para a gente ter uma melhora, repor esses nutrientes, melhorar esse sistema imunológico, melhorar o processo digestivo, e aí sim, nutrientes a gente pode usar a suplementação um montão de coisa, mas se a paciente chega para mim, a primeira coisa que eu faço é ômega 3, trabalho toda a digestão, trabalho muito forte com ela também, às vezes com berberina, que já trabalha intestino e processo inflamatório também, tá? Então, trabalhar probióticos nem sempre, porque às vezes o probiótico causa mais gases e pode causar dor, tá? Mas muita ação de cúrcuma, a gente pode usar própolis, inclusive um dos artigos que eu trouxe para vocês, que eu citei aí, ele fala do própolis, tá? Fala da quercetina. Então, lembra, eu sempre falo, tudo que eu puder agregar na alimentação de fator anti-inflamatório, então coloca um própolis, coloca ali frutas vermelhas, coloca mais alimentos fontes de quercetina, retira os carboidratos refinados, controla a proteína. E aí o suplemento, se a gente fizer tudo isso, o suplemento ele vai ser algo que ele vai funcionar como uma medicação. Eu tenho uma paciente que depois de 6 meses, a gente usa até um ativo que a gente só usa nos 10 primeiros dias da menstruação. Tem uma outra que a gente usa 10 dias antes dela menstruar, porque ela já melhorou todo o processo, né, da alimentação, já reduziu esse processo inflamatório. Tem pacientes até, tem uma delas que ela tirou a pílula porque ela estava se sentindo muito bem e ela disse para a médica que ela queria testar. Então, faz 3 meses que ela está sem medicação. Mas lembra que é uma coisa que leva tempo. E a outra coisa que tem se estudado também, Sandra, é sobre estresse. Quanto maior o meu nível de estresse, pior a endometriose. E também, eu até falei no início que
o nível de cortisol já é mais elevado em mulheres que têm endometriose. Então, manejo e gerenciamento do estresse tem que fazer parte, como a própria higiene do sono. Então, eu te diria que é mudar tudo, né? Mas não Não, é mudar tudo. Eu mudei, até de cidade eu mudei, até parei de trabalhar fora para ver se diminuía mais o estresse. E hoje, assim, eu consegui mudar mais a alimentação, para mim foi até fácil, não foi tão difícil assim. O que está sendo mais difícil comigo é a questão da higiene do sono, né? Então, essa parte está sendo bem difícil para mim. Tem épocas que eu consigo dormir mais cedo, mas tem épocas que eu não consigo. E aí eu fico oscilando, né? Sim. Então, lembra de uma coisa, que a melatonina ela tem uma ação extremamente importante a nível de ovário e de controle hormonal, inclusive de LH e FSH. Então, eu consigo também aí, tendo uma boa vitamina D e um bom controle do sono, eu tenho um equilíbrio de progesterona, de LH, de FSH, só aí eu já tenho um bom controle da própria endometriose. Né? Porque a gente sabe que a progesterona está sempre baixa em quem tem endometriose também, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Certinho, obrigada. Imagina, melhoras. Acredite que a nutrição te ajuda, sim. Ah, sim, com certeza. Josi, não sei se tu viu as outras perguntas ali. Suporte mitocondrial, você costuma usar além do ácido alfa-lipoico, outro ativo? Sim. Ácido alfa-lipoico, a gente pode utilizar PQQ, a gente pode utilizar coenzima Q10, resveratrol tem essa boa ação também, quercetina, complexo B não pode faltar, né? A gente precisa para suporte. Zinco também, tem alguns estudos que melhoram. Na verdade, é o abecedário quase, né? Graças à própria atividade física, jejum intermitente, a própria restrição calórica. Então, tô quase completa. É isso aí. Tô quase de parabéns. Isso aí. Graça, é aquilo que a gente falou, né? Nem tudo é para todo mundo e a gente não vai conseguir colocar todas essas condutas para todos os pacientes. Mas a gente pode ter o jejum que funciona melhor para alguns do que funciona uma restrição calórica a nível de dia a dia da dieta. Pode ser que para alguns o ácido alfa-lipoico não funcione. Então, é individualidade, né? Tem que testar, não adianta. A gente pensa assim, o paciente vai ser um alvo de teste. Não, ele vai ser um alvo de infinitas possibilidades. E aí a gente precisa estar... o teste não é porque nós não sabemos a conduta lidar com o paciente. É que não existe um protocolo pronto, né, Graça? Exato. Ele é o N1, né? Ele é o N1 de um estudo. Ele não existem, nesse caso, 1000 pacientes iguais. Existe o N1 e ele é o nosso N1, o nosso paciente único. Exato. E aí, na verdade, o que eu sempre falo, que o paciente ele tem que fazer parte do processo. E ele tem que trazer as informações para a gente. Porque se ele não trouxer, a gente não vai trabalhar. Então, assim, e às vezes, por isso que eu não gosto de entrar com muito suplemento no início, tá? Logo na primeira conduta, assim. Eu falo, vamos trabalhar a tua dieta, e aí no próximo mês suplemento. Por quê? Porque ele já vem com os exames, e ele já percebeu o quanto ele já melhorou com a dieta. E aí a gente consegue entender realmente quais são as reais deficiências dele, que agora a gente precisa suplementar. Exatamente. Então, porque é caro, né, o suplemento, Graça. Então, assim, caro no sentido de a vida tem muita coisa para a gente investir, né? Então, assim, eu entrar, às vezes, com uma coisa de cada vez, que nem eu falei, ômega 3 eu já entro, porque a gente tem coisas que a gente não consegue com alimentação, né? Ômega 3 é possível. Então, a gente já entra. As fibras pré-bióticas, às vezes, eu já entro de cara também, tá? E aí, alimentação, aí normalmente os pacientes já têm deficiência gigante de vitamina D, principalmente agora vindo do inverno, aí eu dou uma dose bem pequenininha. Então, a gente já entra com algumas coisas, né? Quando o paciente não vem com nada de exames. Se ele já vem com exames, que a gente consegue ter um respaldo, a gente já trabalha isso também, tá? Então, é bem importante. Perfeito, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Hoje, Josi, gratidão por ter dado essa aula tão boa, como sempre, aqui no nosso clube. Tá? O Clube da Nutrição agradece. Com certeza voltaremos.
tá? Amém. E aí eu acredito que o tema provavelmente vai ser aí detoxificação de metais pesados, né? Acho Estamos que aí. todas aí querendo esse assunto novamente. Tá bom? Isso Obrigada, aí. gente. Tenha uma Beijo, excelente gente. quarta-feira